Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos de volta ao nosso culto de quinta-feira, hoje, dia 11 de junho de 2020. E é um prazer estarmos juntos, celebrando ao Senhor, na intenção de glorificar e de exaltar o nosso Deus através de Jesus Cristo. Lembre-se que sempre o nosso culto é um culto dirigido a Deus por meio de Jesus. Não há outra possibilidade de Deus receber nosso culto, nossa adoração, a não ser por meio de Jesus. E eu quero hoje, na verdade, trazer algumas saudações e encorajamentos para os meus amados irmãos. A primeira coisa que eu quero aqui, então, antes da saudação, é mostrar para os irmãos que nós temos um plantão diário na igreja. Alguns irmãos hoje, estive de manhã, à tarde também, o irmão Binho, a irmã Jaciene estavam também aqui. Amanhã, pela manhã, vai estar nosso irmão Cacildo. Então, nós temos um plantão diário na igreja. E, ao mesmo tempo, quero agradecer aos meus amados irmãos pelas doações de alimentos e tem suprido muitas famílias e tem ajudado muitas vidas. Deus seja louvado pela generosidade dos amados irmãos e pela forma como os irmãos têm se lançado pelo Senhor, através do Senhor, nessa vida de generosidade, de dedicação para servir, tanto na entrega dos dízimos e das ofertas com fidelidade, quanto também nas doações dos alimentos. Deus seja louvado e fortaleça os meus amados irmãos. Eu quero então encorajá-los a continuar a leitura bíblica diária. Também nós temos nosso relógio de oração. Começa às 6, vai até 10 da noite, com grupos variadamente, um após o outro. Não se esqueçam dos seus horários. Se você puder e não tiver possibilidade naquele horário, você pode substituir. Lembre-se também do culto doméstico, para louvarmos ao Senhor nosso culto no lar, que é o nosso padrão de discipulado familiar. Outra coisa, eu quero pedir aos irmãos para continuarem com a chamada de vídeo. Vocês não sabem quanta alegria faz no coração de quem recebe. Essa semana fiz mais algumas e ontem falei com a irmã Tereza, com a irmã Lau, com vários outros irmãos, irmã Priscila e outros irmãos também, Nadson. Esses irmãos todos, por chamada de vídeo, oramos juntos e louvamos ao nosso Deus de maneira muito clara. Também encorajar os irmãos ao processo diário, o processo de trabalhar as reuniões via Zoom ou via o Google Meet, essas formas de a gente trabalhar as reuniões com os grupos menores, tá certo? Infantil, adolescentes, mensageiras do rei, embaixadores, homens, mulheres e assim sucessivamente. De antemão, eu quero pedir aos irmãos que orem pelos enfermos. Nós temos a irmã Zuleide, nós temos a irmã Lau está em Salvador. O irmão Paulo, esposo de Jesuína, está no Rio de Janeiro, foi fazer uma cirurgia nos olhos, fez essa cirurgia, mas está lá sem poder voltar. Vamos orar pedindo a Deus pelo retorno dele. Hoje eu falei com ele lá no Rio de Janeiro, então ore pelo irmão Paulo, esposo da irmã Jesuína. Um outro pedido de oração é também pela nossa a família de irmã, agora me falhou o nome, Binho, das dores, me perdoe, a memória me roubou agora o nome, mas das dores, a família dela, ela faleceu hoje, a gente ainda não tem informação, faleceu agora, há poucos instantes, a gente aqui no processo também da organização do culto, e então, faleceu na quarta-feira à tarde, não hoje, na quarta-feira. Então, os irmãos intercedam pela família, a família de Irmã das Dores, inclusive irmã Miriam e Gorete estavam acompanhando e visitando, discipulando, orientando nos caminhos do Senhor. Intercedamos por esses irmãos. Eu tenho 2 pedidos aqui, se você puder, nos ajude nisso. São 2 pessoas para dormirem em uma casa. São 2 propostas. Uma fora daqui, em Salvador, para ficar com carteira assinada, tudo direitinho, pessoa de confiança. Se você, os irmãos no grupo de Zap nos procure,
e outra também para aqui, para acompanhar uma idosa durante a noite. Então, se alguém tiver a pretensão de desejar esse trabalho, nos procure e a gente vai dar os encaminhamentos legais aí para esses irmãos. Tá certo? Quero, então, encorajar os nossos irmãos que têm aqui cultuado conosco. Tem a irmã Lúcia Calmunges, de Minas Gerais. Ela esteve aqui com a gente, mas foi para Minas Gerais e ela sempre cultua, junto com Josué, seu esposo, irmã Tereza Silvia, e o esposo aí, um grande abraço, a irmã Terezinha, a irmã Delícia e a filha Elisângela em Salvador, ela que está lá em Lauro de Freitas. Nós temos também, esses dias falei das familiares da irmã Joina, eu não falei o nome, mas olha só, a mãe da irmã Joina, que é dona Dudu, seu Zezito, o pai, seu Braz, o tio, e dona Celina, de Salvador. Um abraço, irmã Celina, que cultua aí junto com seu esposo, o pastor também aí com ela, celebram a Deus conosco. Priscila e Nadson, nós temos também a irmã Edileuza da PIB Sage, que cultua com a gente quando não está no encontro da PIB lá com o pastor Francisco. Esses dias esteve conosco também o pessoal lá de Boipeba, um forte abraço. Vou mandar aqui um abraço também para o Melk e família, Melk e Gorete, Isaías, Sheba, Zélia e toda aquela família. Juscelie, seu Bernardo, inclusive seu Bernardo, graças a Deus, já está bem da perna, teve um acidente. Os irmãos estejam orando aí pelo seu Bernardo, irmão Bernardo, esposo da irmã Juscelia. Essa família abençoada no Senhor. Meus amados irmãos, nessa época de pandemia a gente tem procurado sempre encorajar irmãos e o bom é que essa igreja tem uma comunhão fantástica. Eu quero convidar, vem cá Marcelo, dá um pulinho aqui. Marcelo, ele está prestes a casar e precisamos orar pela vida do Marcelo. O Marcelo já está conosco aqui há quanto tempo, Marcelo? Quantos anos? 10 anos. 10 anos, chegou aqui, menino ainda, já tinha barba. Não tinha essa barriga que tem, mas já era um menininho bem adulto. Graças a Deus, está prestes a casar, está noivo da irmã Priscila. E nós estamos mobilizando agora, como sempre fazemos com outros processos, a gente quer ajudá-lo a bater a laje da casa dele. E a segunda laje é a segunda laje por causa do processo dos quartos em cima, né, Marcelo? Então, esses dias, diante de pandemia, as coisas ficam mais complexas, mas unidos nós somos fortalecidos no Senhor. Então, o que é que eu quero pedir para você? A gente vai precisar, não vamos bater a laje como batemos da outra vez. A manual, ela vai ser aquela de concreto pronto, porque fica melhor até pela questão da altura. Então, eu queria desafiar os meus amados irmãos nessa comunhão maravilhosa, a gente fazer um processo de ofertas para ajudar a bater a laje. Então, você vai procurar a gente quer fazer isso daqui uns 15 a 20 dias. Como o processo de aglomeração de pessoas, que é a forma mais barata, mas muito alta também, e diante do processo da pandemia, tudo fica mais difícil. E se Deus permitir, casa ainda esse ano, né, Marcelo? Se Deus permitir, se Deus quer, ore para isso também, né, para ser esse ano. Mas se você pode nos ajudar, a gente não vai doar cimento como fizemos de outras vezes com outros irmãos. A gente vai doar o recurso para que ele possa pagar a equipe que vai no alto, vai ficar muito melhor. Então, você vai poder procurar aqui na igreja, eu vou deixar sempre uma pessoa. Você vai procurar Miriam, tá bom? E você vai, numa oferta, vai botar lá no envelope, essa aqui é para a laje da casa de Marcelo, tá certo? Amém. E assim a gente vai ajudá-lo. Queremos, se Deus permitir, entre esses 15 a 20 dias, fazer isso. Então, se você pode, nesses dias agora, você procura, vem na igreja, tem os plantões, você faz a sua oferta, a gente vai abençoar esse momento aí da vida do Marcelo. E depois tem outras etapas que a gente vai fazer com trabalho voluntário também, até para dar uma força nesse momento que exige a comunhão e a somatória de energia dos irmãos. Mas nós vamos orar agora nesse instante pelos enfermos, esses irmãos que estão enfermos, e por essa situação da casa também do Marcelo. Deus abençoe a vida do teu filho. Queremos te dar graças pela maneira como o Senhor tem usado no teu reino durante todos esses 10 anos.
com testemunho de vida, como um jovem cristão. E aprove a Deus agora, nessa caminhada, podermos, ó Deus, acompanhá-lo e também no noivado, no namoro e em breve no casamento, amém, vendo toda a sua dedicação em organizar seu matrimônio no Senhor. E que bom que tudo tem sido para a glória do Senhor. Abençoe tua filha Priscila, abençoe todo esse trabalho dos teus filhos. Nós pedimos essa graça e oramos também agora pelos enfermos, oramos pela a família a irmã das dores, que o Senhor console essa família e fortaleça toda esta casa. Os outros irmãos, Lau ali naquele tratamento de Salvador, Zuleide, Paulo ali no Rio de Janeiro, todos esses irmãos nós colocamos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Amém. Olha, nós vamos agora para o nosso... entrarmos no culto propriamente dito, diante de avisos. E hoje a oração introdutória, a oração invocatória, quem vai fazer é o pastor Nelson Galvão e família. Eles que estão ali em Atibaia, São Paulo. Eles vão fazer essa oração invocatória. Essa igreja é mantenedora do pastor Nelson ali no projeto Pregue a Palavra. Ele é missionário do Pregue a Palavra de tempo integral e nós somos parceiros do Pregue a Palavra e mantenedores também do pastor Nelson Galvão. Ele vai com a família dar uma palavra de gratidão agora e logo em seguida ele vai orar pedindo a Deus, agradecendo por toda a igreja, pelo esse investimento missionário e mesmo em época de pandemia, que bom essa igreja, ela tem sido a igreja missionária pregando o evangelho com fidelidade por meio de obreiros aprovados, como o pastor Nelson, que faz, para a gente é um prazer imenso fazer isso. Vamos então ouvir o nosso irmão pastor Nelson, irmã Simone, o seu filho Mateus, pastor Nelson vai então dar uma palavra agora de gratidão e fazer a oração invocatória nesse instante. Vamos ouvi-lo, vamos acompanhá-lo. Olá, irmãos da Igreja Nova Aliança, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui como família para agradecer aos irmãos por todos esses anos de parceria. Nós louvamos ao Senhor por levantar igrejas como os irmãos, para caminhar juntos conosco na caminhada que o Senhor nos tem proposto. Nós sabemos que mesmo em tempo a pandemia, a quarentena que nós estamos vivendo, Deus de uma maneira soberana levanta homens fiéis para proclamar com fidelidade a sua palavra. E nós agradecemos e louvamos a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Deus levanta junto conosco irmãos fiéis, igrejas fiéis, para juntos cumprirmos a tarefa que Ele nos tem proposto. Que Deus continue abençoando vocês, que o vosso pastor Jair, um grande abraço, que o vosso pastor seja fortalecido todos os dias para continuar a pregar com fidelidade a palavra de Deus, que é o que a nossa igreja, que é o que o povo de Deus tem precisado. Aí vai o nosso abraço. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o Senhor, porque o Senhor é bom. Nós experimentamos da tua bondade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Nós te agradecemos pela tua igreja Nova Aliança na Bahia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem alcançado o teu povo nesse lugar, nessa cidade, nessa região, para a tua glória. Senhor, o culto que será prestado agora, que o Senhor receba como aroma suave ao Senhor. E não receba, Senhor, por conta dos nossos méritos, fiados em nós mesmos, mas receba por conta do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do teu Filho, que nós recebemos em perdão dos nossos pecados. Que o teu nome, Senhor Jesus, seja mais uma vez exaltado e glorificado por meio da tua igreja. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Um grande abraço, irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Nelson, pela oração. Que Deus abençoe a sua família. Obrigado também a toda a sua dedicação ao reino de Deus e a fidelidade à palavra.
Vamos para o nosso chamado ao arrependimento. Nós temos a leitura bíblica de Apocalipse 3:3, que nos mostra esse momento onde devemos dedicar nossa vida com o coração quebrantado, com o coração dedicado ao Senhor. Olha o que diz Apocalipse 3:3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Uma vida de arrependimento é o que o Senhor chama todos os seus filhos, a sua igreja, para assim fazer. Vamos ouvir Marcelo fazendo essa oração de confissão na chamada de arrependimento. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, é confiando nesse amor e nessa misericórdia que o Senhor possui, nós entregamos nossos corações e nossas vidas. Obrigado, e Deus. Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados. Nós sabemos e agora conhecemos a nossa natureza humana, a natureza pecadora. Nós também sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Um plano de restaurar o nosso coração, de restaurar a nossa comunhão contigo, como era no Éden quando Adão foi criado. Amém. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque em nosso coração o desejo de perseguir esse estado primordial, esse estado de comunhão contigo, com o Senhor, Pai. Amém. Que em nome de Jesus as nossas vidas sejam o reflexo daquilo que o Senhor deseja de nós e não do que nós desejamos. Amém. Obrigado, Pai, por mais esse momento em sua presença. Abençoa, Senhor, tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser pregado. Faça com que a nossa mente e nosso coração aceite a tua palavra de bom grado, que no nome de Jesus ela seja reflexo na nossa vida como homens, como mulheres, como filhos, filhas, como profissionais e como vizinhos também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Vamos para a palavra de Deus que nos chama ao momento de adoração através da música. A sua vida é uma vida constante de adoração ao Senhor através de Cristo, e através de Cristo, com cânticos, nós vamos adorar ao Senhor. 1 Pedro 1, 3-5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada no céu para vós, que sois protegido pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último dia. Deus em Cristo nos ajude a entender isto por meio das canções que cantamos. Vamos então adorá-lo agora com a canção, o cântico de louvor, Filho do Homem. Mediante o sacrifício de Cristo, nós adoramos a Deus. Marcelo Goretti, hoje, vão fazer isto. Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Louvemos ao Senhor com este cântico de adoração, adorando nosso Deus, Filho do Homem, nosso Senhor. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar
a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Filho do homem, nós o glorificamos com todo o nosso ser. Que bom é entendermos quanto Deus é adorado através de Cristo. Cristo é adorado, digno de honra e de celebração. Quero, colhendo esse ensejo desse Cristo exaltado, supremo, soberano, Rei dos reis, ensejo da adoração genuína por Ele mesmo e através dele para Deus, nós queremos também orar ao Senhor. Nós vamos ter um momento de intercessão, sempre às quintas-feiras nós temos um momento muito bom de oração, de intercessão. A igreja que vive a palavra é a igreja que obedece também a palavra, e a palavra diz que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Vamos ter aqui, então, 4 momentos de intercessão. Hoje, baseado num texto, nós vamos orar por um viver que testemunhe de Cristo pelos missionários. Aí temos vários missionários que nós envolvemos-nos com eles. Nós temos também o outro pedido, que é glorificar a Deus no sofrimento. Em meio ao sofrimento a gente glorifica a Deus. E também orar por discernimento espiritual. Em meio às lutas e provações, que Deus dê entendimento a você pela palavra, pelo seu Espírito, que nos induz a entendermos a palavra, a vivermos plenamente nele. Eu vou convidar Marinaldo. Marinaldo vai orar agora um viver que testemunhe de Cristo. Depois Marcelo vai orar pelos missionários, e aí a gente vai incluir alguns missionários após essa oração. Um viver que glorifique a Cristo. Marinaldo, a gente vai interceder agora. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos ao Teu Santo Espírito, Senhor, para que possa nos ajudar, Senhor, a viver a Sua palavra, a viver o Seu reino como um testemunho de servos fiéis à Sua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia para que nós possamos realmente, Pai Santo, entrar na Tua presença, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Amém. Deus, no nome de Cristo, fortalece aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor possa, Senhor, neste momento, edificar essas pessoas para que possa estar firme na rocha que é Cristo, o verdadeiro Verbo que morreu na cruz do Calvário por nós, e nós te exaltamos, Jesus. Exaltamos o teu nome para todos sempre, esta humilde oração que eu te faço. Amém. Amém. Marcelo vai orar pelos missionários. Quero que você inclua aí o pastor Nelson Galvão, pastor Tiago,
pastor Marcos Vinícius, os missionários que estão fora do nosso contexto de país e que estão passando as lutas e dificuldades também. Vamos interceder agora, você interceda, acompanhe. Eu quero pedir para vocês acompanharem a oração. Agora é o momento da igreja, mesmo isolada, mas unida no corpo, intercedermos a Deus pelos trabalhos missionários. Orar o prega a palavra no contexto de Nordeste, no contexto de todas as outras regiões. Agora una-se com quem está do seu lado e vamos interceder. Marcelo, nos conduz a esta oração. Amado Deus e Pai de infinita graça, nós te louvamos, Senhor, por mais este momento em Tua presença. Sim, Pai. E intercedemos, Pai, pelos Teus servos Marcos, Nelson e Vinícius, Senhor. E todos os missionários, Pai, que têm dedicado suas vidas a levar a Tua palavra até os confins da terra, Senhor. Amém, Senhor. Eles vão até os lugares em que nós não podemos estar neste momento, Senhor. Eles dedicam suas vidas, as suas famílias, o seu tempo, e nós oramos por eles, nós entregamos as suas vidas por eles e também nós apoiamos o seu serviço, Pai. E rogamos ao Senhor que visite cada um deles neste momento, Pai. Fortaleça-lhes o coração, fortaleça a fé, fortaleça eles, Pai, naqueles momentos em que eles mais necessitarem, que eles estiverem fracos na caminhada, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa estender os seus braços, as suas asas sobre eles e lhes dar proteção. Amém. Que o Senhor seja o alicerce, o rochedo, a proteção, o castelo forte destes teus servos, Pai, para que eles continuem fazendo o serviço que o Senhor os ordenou. Amém. E que cada um de nós, como servos do Senhor também, possamos apoiá-los como missionários neste momento em que eles estão dedicados à Tua obra, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Pai, pela vida de cada um deles. Abençoa também, Senhor, os nossos pastores, os Teus servos que ministram a Tua palavra, os líderes de ministérios, os nossos irmãos que estão sob a liderança destes Teus servos também. Amém. Que cada um deles possam compreender que cada um deles possa compreender o papel que o Senhor designou para cada um dos Teus servos, Pai. Amém, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa vida seja exemplo da vida que um verdadeiro cristão deve ter. Amém. No procedimento, no amor ao próximo e na ação por meio da fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos orar ainda, queridos, pelo glorificar a Deus em meio a sofrimento e por discernimento espiritual. Deus, obrigado, porque o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor é visto através de nossas vidas. E queremos Te glorificar nas lutas e nas provações. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Teu filho foi um testemunho vivo, quanto tantos outros também foram na história da Bíblia, na história da Reforma e também nos nossos dias. Sejamos também cristãos que glorificam a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, para o louvor do Teu nome. Ao mesmo tempo, Senhor, oramos por discernimento espiritual em meio a tantas situações, tantas vozes, que a gente aprenda a ouvir apenas, Senhor, a Tua voz. O Teu nome seja glorificado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, vamos prosseguir para a chamada proclamação. O texto que nos chama a proclamarmos a palavra é 23 de 1 Pedro 1:23, que diz: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Que bom! A palavra de Deus, que não é uma semente perecível. Cristo, o Verbo encarnado, a última fala de Deus, também é nossa inspiração. E por Ele e para Ele nós agora nos dirigimos, conduzidos pelo Espírito, para proclamar o Seu nome e proclamar o Seu Evangelho. 1 Pedro, então, capítulo 3, de 13 a 22, é o texto que nós vamos desenvolver durante esse momento. 1 Pedro, capítulo 3, a exposição da carta de 1 Pedro, estamos fazendo isso esses dias,
E estamos hoje no capítulo 3, a porção do verso 13 até o verso de número 22. Vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Quero então lhe chamar para assim procedermos. Abra o texto bíblico, se una agora junto com sua família e vamos fazer a leitura. Quero pedir para você, mesmo que a gente coloque uma legendazinha aí, vai estar a legenda bem aqui embaixo para você ler, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia também. É preciso a gente não perder esse hábito. 13 é o versículo do capítulo 3. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Porque a vontade de Deus, assim o decretar. É melhor que sofrais fazendo bem do que o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8 salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Deus seja louvado por meio de sua palavra. Obrigado, Deus, por esta palavra. Encoraje nossos corações por meio dela. Glorifica o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos prosseguir na noite de hoje com a proposta contínua do texto a exposição de 1 Pedro. Lembrando que a carta de Pedro é dirigida aos peregrinos da dispersão, espalhados lá do ponto central da Ásia Menor. E o capítulo 1 a gente viu isso. Uma vez que esses cristãos estavam fora do seu habitat, por isso que são chamados de peregrinos, mas mesmo peregrinos e dispersos, eles precisavam, regenerados por Cristo e eleitos de Deus na regeneração de Cristo, eles precisavam agora nutrir o comportamento cristão em meio ao sofrimento, até porque era um cenário de oposição, de perseguição, tiveram provavelmente bens confiscados, bens tirados à força, e nesse cenário também serviam a outros senhores no sentido de trabalho, de serem escravos, e nesse cenário de comportamento, de relacionamentos variados, eles deveriam refletir o caráter de Deus, refletir o caráter de Cristo, como regenerados que eram, como regenerados que foram, salvos, purificados pelo Senhor na atuação da sua triunidade. Ou seja, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Vimos então a primeira porção, que foi exatamente do capítulo 1, de 1 até o 2:10, um pedaço de texto maior. Agora a gente está num pedaço de texto que vai para o cenário do capítulo 2, do verso 11 até o versículo de número 22, 3:22. Então, qual é a proposta desse pedaço de texto maior? De 2:11 a 3:22. Os relacionamentos terrenos do crente
precisam refletir submissão às autoridades decretadas por Deus, conforme exemplificada por Jesus. Eles deveriam viver nos relacionamentos mais variados, num comportamento de submissão, conforme o modelo, o exemplo deixado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E na semana passada nós vimos o 3 de 8 a 12. O 3 de 8 a 12, a grande ideia, o resumo do assunto foi exatamente Deus contempla e favorece os eleitos em seus relacionamentos, mas rejeita os injustos. Ou seja, isso aí também fazia até um contraste entre, uma vez que os cristãos eleitos peregrinos refletem o caráter de Cristo, eles, em seus relacionamentos, eles glorificavam a Deus, que o próprio Deus, mediante o caráter deles, refletindo Cristo Jesus, também rejeitava a ideia daqueles que eram injustos. Vimos isso de 8 a 12, porque o cristão precisa ser diferente daqueles que não são, não importa o cenário. Então até vimos que as circunstâncias não alteram o caráter do cristão. Pelo contrário, o caráter do cristão altera as circunstâncias, porque é Cristo através da vida. Vimos também na semana passada, então, o que é de fato a vida cristã. É o reflexo do que Jesus fez, é o reflexo da vida de Jesus. Então, o comportamento daqueles peregrinos deveria de fato refletir o caráter de Cristo. E hoje, pastor, qual é a grande ideia do verso 13 até o versículo de número 22? A grande ideia, anote agora, que é o resumo, a sentença central da tese defendida pelo apóstolo Pedro, nesse cenário maior de 2 a 11, mas agora esse pedaço de texto vai até o 13, de 13 a 22, porque o pedaço maior é de 2:11 a 3:22. 13 a 22, os cristãos, face aos sofrimentos injustos, glorificam a Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Anote mais uma vez. Os cristãos, face aos sofrimentos injustos, glorificam a Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Vai estar aqui na nossa agenda, que você vai acompanhar bem aqui no nosso rodapé. Você vai acompanhar, ver a grande ideia de 13 a 22 e como ele está defendendo a tese diante das suas partes menores. Hoje, Pedro vai defender que os cristãos, face aos sofrimentos injustos, glorificam a Deus, seguindo o exemplo de Cristo, com 3 teses. A primeira tese, de 13 a 15. A segunda tese, de 16 a 17. E a terceira tese, do 18 a 22. Qual é a primeira tese que nos leva a pensarmos: os cristãos, face aos sofrimentos injustos, glorificam a Deus seguindo o exemplo de Cristo? A primeira tese, 13 a 15, são os versículos, fala aqui: os cristãos, face aos maus tratos, testemunham de Cristo com a vida, com o comportamento, com a vida refletindo o caráter de Jesus Cristo. Como é que Pedro desenvolve essa ideia principal, conduzindo a grande ideia? Como é que ele desenvolve esse pensamento? Ele desenvolve mostrando um contraste no comportamento do cristão. Quando ele é maltratado, amaldiçoado, ele deve então abençoar, porque para isso ele foi chamado. Veja então que os versículos 13 e 14 nos mostram o seguinte: que vos fará mal se sois zelosos do bem. Ou a ideia é aquela ideia de ser zeloso, é a ideia de imitar. A palavra aqui no original exatamente é essa: imitar. Vocês são imitadores do bem. Aí quando ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. E aí ele diz: não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Aqui ele está mostrando que, mediante um contexto de sofrimento, e é o cenário maior da carta, no contexto de oposição
de perseguição, eles eram peregrinos, eles estavam dispersos, eles estavam em uma pátria temporária e num cenário que não era a pátria deles, no sentido de ser a raiz da sua nacionalidade. E aqui já invocava a ideia de que mesmo sofrendo em uma pátria distante, no cenário cristão, eles teriam a bem-aventurança de Deus na pátria permanente. Mas aí eles deveriam sofrer, não com aquele aspecto de um sofrimento de uma peregrinação que a pessoa se automutila para ter méritos. Não, ele não está falando de sofrimento por sofrimento. Ele está dizendo que quando o cristão sofre por causa da justiça, isso faz lembrar aquele princípio de Jesus aos apóstolos, quando ele fala da bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando perseguido, insultado e disser todo mal contra vós por minha causa. E ele diz, bem-aventurados então são vocês, porque nisto Deus é louvado. E o sentimento que se deve ter nesse contexto, segundo Jesus ensinando aos apóstolos, é alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus. Então aqui ele vai mostrar que esse aspecto do sofrimento não pode impedir que eles abençoem. Veja que o verso 14 diz, mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Aqui não é aquele sofrimento de automutilação que você se corta, se autopune para ser contemplado por Deus. Na verdade, a Bíblia não fala desse tipo de sofrimento. A Bíblia ela mostra que o sofrimento é a nossa identificação com Cristo, que foi injustiçado, e quando injustiçado, ele não amaldiçoou, pelo contrário, ele abençoou. E aqui está a forma de a gente refletir o caráter de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa andança de vida cristã. O que é que ele está explicando aqui, então, do verso 3 até o verso de número 15? A expectativa do crente em meio aos maus tratos, pela prática das virtudes cristãs, é que mesmo sendo aqueles injustificados, não são inúteis para aqueles que amaldiçoam, aqueles que maltratam, aqueles que fazem maus tratos. E aí ele diz, não tenhais medo das suas ameaças, nem vos alarmeis quando perseguido, quando maltratado, pelo contrário, abençoe. É o chamado de Deus desde o Antigo Testamento. Deus abençoou Abraão e disse que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. Porque aqui agora está o processo da sombra. Em Abraão apontava por Cristo. Por isso que em Efésios a Bíblia vai dizer que Deus nos abençoou por meio de Jesus. E por meio de Jesus nós somos chamados para abençoar. Agora, de que maneira? Nos nossos relacionamentos precisamos refletir o caráter de Cristo abençoando e não amaldiçoando. Portanto, temos aqui um padrão de conceito. Qual o padrão de conceito? Se você observar que da perícope maior, do pedaço de texto maior, que vai do verso 11 até o verso 12, olhe comigo do verso 11 se não tem esse mesmo pensamento de abençoar aqueles que vos maltratam e não amaldiçoá-los. Olhe comigo os versos 11 e 12 do capítulo 2. Analise que, aonde começa o pedaço de texto maior, ele vai trazer esse mesmo conceito. Veja, quando ele chama todos os cristãos, os peregrinos dispersos, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que não combatem contra a alma. Que combatem, melhor dizendo, contra a alma. Seja correto o vosso procedimento, o comportamento entre os gentios, entre aqueles que não eram cristãos, para que naquilo em que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação, ou seja, no dia da volta do Senhor. Então, o nosso comportamento, o comportamento dos peregrinos, mesmo quando os que praticavam mal, os insultavam, os criticavam, eles deveriam pagar com a bênção de Deus, abençoando e não maltratando, não devolvendo mal com o mal, mas devolvendo, pagando, vencendo o mal
com o bem. E isso glorifica a Deus. Nossas atitudes cristãs precisam refletir o caráter de Cristo, mesmo em um contexto de adversidade. Está aí um aspecto muito questionado por essas pessoas. Pastor, é difícil, quando maltratado, você, de fato, cumprir com a palavra de Deus. Mas Deus não diz para você não cumprir com sua palavra quando o ambiente ou as circunstâncias não favorecem. Até porque aqui está um testemunho de vida. Aqui está o caráter de Cristo sendo apresentado. E aí, o que é que ele vai trazer? Ele traz uma adversativa. Ele traz uma contrastação no verso 15. Antes, reverenciai a Cristo como o Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como eles responderiam? Como eles deveriam responder sobre a fé, a razão da esperança que haviam neles através do caráter, do comportamento, dos relacionamentos? E veja que aqui ele envolve o relacionamento entre servos e senhores, entre empregados e patrões. E no 3, de 1 até o verso 7, ele vai falar do relacionamento entre esposa e esposo. E veja que o aspecto também da resposta da esposa, mesmo quando maltratada, e também nos versos 18 e 19, olha que o padrão de conceito é o mesmo. No verso 18, no verso 19 e no verso 20, 18, 19 e 20, servos, sujeitai-vos com temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Aí tem gente que diz, pastor, ser uma pessoa crente diante de uma pessoa que faz maldade não é algo possível. Humanamente falando, não. Mas, divinamente falando, sim. Porque é por meio de Cristo que a gente vai conseguir fazer isso, não é por meio dos nossos esforços. E aí ele vai aqui no verso 19 dizer, pois digno de louvar é o fato de que alguém suportar as tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus, ou por causa da sua vida regenerada em Cristo. Pois, olha só, que mérito há em ter que suportar sofrimento se cometeis pecados e sois esbofeteados? Por isso, mas se suportar sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Ou seja, aqui ele está mostrando como Cristo de fato sofreu. Se você analisar bem e puder analisar bem o processo de 11 até o verso 25, os servos e os subordinados deveriam servir, mesmo debaixo do sofrimento, refletindo o caráter de Deus em Cristo, por causa do modelo de Cristo. Porque a partir do verso 22, ele mostra o que Cristo sofreu, injúrias, calúnias, e mesmo diante de tudo isso, ele abençoou, ele não amaldiçoou. Ele deu a vida, ele restaurou pessoas que zombaram, que injustamente o caluniaram, mas ele se posicionou para a glória de Deus, dando a vida para abençoar a todas essas pessoas. Diante disso, se você verificar, a gente vai encontrar o mesmo padrão do 3 e termina agora do 3 a 22, o modelo sendo Cristo para que nós possamos ter um comportamento justo em nossos relacionamentos, apesar das injúrias. E aqui então, nos versos 13 a 15, há uma contrastação. Quando você é desafiado a fazer o mal, você faz o bem, porque assim você reflete o caráter de Cristo. Ou seja, em nossos relacionamentos, o caráter de Cristo, ele está sendo apresentado. Por isso, o cristão, face aos maus tratos, testemunham de Cristo com a vida. Quero aplicar esse princípio. Como a gente, então, poderia pensar bem sobre isso em nossos dias hoje? Então, face à opressão da vida cristã, você, eu, nós precisamos testemunhar de Cristo vencendo o mal com o bem. Em nossos relacionamentos, quando nós somos ofendidos, machucados, feridos, como deveremos nos comportar?
como deveremos responder? Qual deve ser a razão da nossa resposta? É Cristo, para responder a todo que vos pedi a razão da esperança que há em Cristo. Se você responde com ignorância, se você responde com ingratidão, se você responde com um comportamento irado, se você responde com um comportamento diferente daquilo que Cristo revelou na cruz por mim, para mim e para você, aqui está, de fato, um comportamento atípico ao de Jesus. Um outro aspecto que a gente pode aqui trabalhar na prática é, nesse comportamento, espalhamos e espelhamos a glória de Deus. Nas suas atitudes, quando você reflete o caráter de Cristo, Deus é glorificado. Eu já disse isso aqui para os irmãos, sobre um momento em que eu tive que passar para levar uma pessoa no médico, e quando eu entrei na sala do médico para acompanhando a pessoa, essa pessoa chegou e disse assim, o médico, ponha-se daqui para fora. Eu assustado, sem saber que era comigo que ele estava falando, eu olhei para um lado e de repente ele perguntou, quem é o paciente? E aí o rapaz que eu estava levando disse, sou eu. Aí ele olhou para mim agora e disse, ponha-se daqui para fora. Aí eu parei, no meu coração ali, a carne tremeu, os ossos também, no meu caso mais osso do que carne, e me deu vontade, veio um impulso carnal de dizer assim, olha doutor, eu pensei que eu estava diante de um médico, mas pelo que o senhor fez, eu estou diante de um pedaço de cavalo. Esse foi o ímpeto do meu coração. E quando eu pensava em falar isto, e aí veio a ideia, como vão ver você como pastor num cenário, porque eu estava no consultório médico, na porta da sala. E aí veio o Espírito e disse assim para mim, Provérbios, a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. E eu olhei para o médico, mesmo com os ossos, com vontade de dizer, os ossos não, a carne, com vontade de dizer, um bocado de asneira para ele. Aí eu disse, doutor, desculpe aí, perdão, não foi minha intenção, eu estou acompanhando. E saí, depois a menina que estava atendendo, a recepcionista, disse, ô pastor, perdoe, acho que ele não está nos bons dias. Depois daquele momento, ficou lá na sala uma discussão, e aí comigo cá, eu disse, eita, agora um vai matar o outro. Eu vi os dois discutindo, o paciente e o médico, né? E naquela discussão, mesmo assim a minha carne diz assim, agora nem para ele também descontar, dá um chavão, um jab de esquerda. A carne, ela é tendenciosa demais, queridos. E aí a gente precisa muito lutar contra ela. E sozinhos nós não conseguimos. Portanto, os cristãos, façam os maus tratos, testemunho de Cristo com a vida, no comportamento, na fala mansa. Não é um grupo musical, não, mas é a fala mansa. A gente vai entender agora como fazer isso, né? A ideia de como fazer e por que fazer, ou qual a finalidade de fazer na segunda sessão. E aí o grande desafio, meus amados irmãos, é a gente refletir o caráter de Cristo no dia a dia de nossos relacionamentos. E que Deus nos ajude a fazermos isto, que Ele nos dê a sua graça. E é por Ele, lembre-se que a gente vem trabalhando alguns aspectos, e os recursos também para viver a vida cristã não são os nossos. Os recursos são, nos passados, a gente viu dias atrás, na mesma proporção da carta, que os recursos, eles são os recursos de Deus. Deus regenera, mas o mesmo Deus é que nos capacita. Portanto, se humilha a Cristo para que Ele dê a capacidade de nós vivermos o caráter dEle nos relacionamentos da vida cristã. O segundo aspecto, ou a segunda tese, que vai ampliar os cristãos face ao sofrimento injustos, glorificam a Deus seguindo o exemplo de Cristo, está no verso 16 e no verso 17. Qual é a grande ideia desse trecho, do verso de número 16 ao verso de número 17? Anote isso agora. E anote bem esse aspecto 16 e 17. A grande ideia aqui é a conduta cristã genuína confunde os opressores dos cristãos. Isso é fantástico. A conduta cristã genuína,
a conduta cristã, que é o caráter de Cristo, a vida de Cristo através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, confunde, né, os opressores dos cristãos. Confunde aqueles que são os inimigos dos servos de Deus. Como o autor defende a tese? Ele diz o seguinte, com a adversativa no verso número 16. O que é adversativa? Ela faz um contraste àquilo que ele tinha acabado de dizer num pensamento anterior. Ele diz, mas fazer isso com mansidão. E a pergunta aqui, como fazer isso? Ele está dizendo, quando fizer o comportamento de Cristo, quando expor o comportamento, o caráter de Cristo, fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência. Esse é o mesmo padrão que a gente vai encontrar no 2, 18 e 19. A gente precisa fazer isso por causa da nossa vida regenerada, que é exatamente a boa consciência cristã, ou seja, consciente daquilo que Deus fez em nós através de Cristo, reflitamos ou espalhemos o caráter de Cristo. Agora, como fazer isso? De qualquer jeito. Parecendo aquele momento, por exemplo, pastor, tudo bem, é para justificar, ok, tá, é para perdoar, ok, tá perdoado. Agora, tudo bem, siga a sua vida que eu siga a minha. Não, o que é que ele está dizendo? Mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência. Ele vai repetir isso no 18 e 19 do capítulo 2. Observe que ele vai dizer isso também aqui no versículo 18 e no versículo 19 do capítulo 2. Veja, servos, sujeitai-vos com temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa, olha de novo, esse conceito aqui entre os servos, da vossa consciência para com Deus. Se você observar o versículo de número 16, ele diz que devemos ter um comportamento que reflita o caráter de Cristo em nossos relacionamentos por causa da boa consciência para com Deus. Por causa do entendimento do que Deus fez em nós, que é a regeneração através da pessoa de Jesus. Agora a pergunta é, como fazer isso? De qualquer maneira? Para desencargo de consciência? Não! É fazer isso com mansidão. Por que mansidão? A gente vai encontrar que a mansidão, lá na carta aos Gálatas, é do fruto do Espírito, que é exatamente o reflexo do caráter de Jesus. Então, fazer isso com mansidão, com temor. A ideia de temor está muito ligada aos versos de número 16 e 17 do capítulo de número 2. Olha, já que sois livres, não useis a liberdade com pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Ou seja, é isso ter consciência para com Deus. E o verso 17 ele diz, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, quando ele está dizendo fazer isso com mansidão e temor, ele está falando do temor por causa da consciência do que Deus fez em nós através de Jesus Cristo. Então, quando eu tiver de amar aquele que me odeia, quando eu tiver que fazer alguma coisa para aquele que me maltrata, eu faço bem. E eu faço por quê? Por causa das minhas forças físicas? Por causa da minha competência intelectual? Não. É por causa da minha consciência e temor a Deus, mediante o que Ele fez. Isso aqui vai refletir o comportamento de Jesus Cristo através do meu comportamento. Observe que agora ele dá sequência, e a pergunta que deve ser feita agora, ainda no verso 16, qual a finalidade de fazer dessa forma? Se relacionar, abençoando e não amaldiçoando, à luz do caráter de Jesus Cristo. Fazer como? Com mansidão por causa da consciência. Qual a finalidade disso? Olha, ele traz aqui uma ideia exatamente de finalidade. Para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Aqui, então, a conduta cristã genuína confunde os opressores dos cristãos. Como uma pessoa
que lhe maltrata, que lhe odeia, é abençoada. Como ela vai entender isso? Lá em Romanos diz que quando se faz isso, você coloca brasas na cabeça da pessoa. Ou seja, a pessoa vai ficar, não entendi nada. Eu maltrato, eu persigo, eu calunio, e essa pessoa só me abençoa. Tem gente que diz assim, esse cristão é maluco, os cristãos são malucos. Não, os cristãos não são malucos. Os cristãos são imitadores. Por isso que ele começa com uma palavra bem forte, que vos fará mal se vós sois zelosos. A palavra zelosos é mímites, a ideia de imitadores do bem, imitadores de Cristo, daquele que teve um caráter de testemunho e através dele, do que Cristo fez, nós glorificamos a Deus e vimos Deus em Cristo, porque ele é o esplendor da glória do Pai. Por que então fazer isso? Para que, melhor dizendo, fazer isso? Qual a finalidade? É para, de fato, a gente mostrar que Cristo, através do nosso comportamento, ele está sendo visto mesmo por aqueles que nos perseguem, mesmo por aquele que nos faz o mal. E aí uma outra pergunta é, por quê? Tem 3 perguntas aqui que são interessantes. Como fazer, como ter esse comportamento, como fazer isso com mansidão? Para que fazer? Para que aqueles que vos perseguem, vendo o vosso procedimento, não tenham que falar mal de Cristo através de vós? E agora, por quê? Veja o verso 17 que ele explica, ele traz uma explicativa. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Eu vou traduzir isso aqui numa outra versão. Tem uma outra versão que diz assim, verso 17. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se você tem que sofrer como cristão, sofra, porque você sofre pela justiça, fazendo a justiça de Deus. Essa justiça não é aquele ato de se auto-justificar, mas é mostrando o que Cristo fez através da sua vida. Aqui então está a vida do cristão num reflexo diário, durante todo o seu comportamento, nos relacionamentos, e aí ele vai refletir o caráter de Jesus Cristo. Como aplicar isso agora em nossas vidas, pastor? O que é que esse princípio, a conduta cristã genuína, confunde os opressores dos cristãos por eles imitarem Cristo e refletir o caráter de Cristo? Primeira verdade, o testemunho do cristão, ele de fato reflete a conduta de Cristo através dele. Então, se você às vezes é aquele camarada que a sua fala é a palavra de Deus, é texto para cima, texto para baixo, mas a sua conduta contrapõe ao que você fala, porque na vida cristã, as suas atitudes, na verdade, elas revelam Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma certa vez, um missionário foi desenvolver um trabalho entre os índios, veio de um país e desenvolveu um trabalho entre os índios. Chegou naquela tribo, ele começou a falar de Jesus. E quando ele começou a falar de Jesus, depois de um certo período dele falando de Jesus, aí os índios pararam e disseram, esse Jesus que você está falando, ele já esteve aqui. Aí o missionário ficou, como assim? Não, esse Jesus que você está falando, ele esteve aqui. Ele passou um período com a gente, há uns 5 a 6 anos atrás. Aí o missionário ficou sem entender. Depois, ele fazendo uma pesquisa, descobriu que foi um missionário que tinha passado naquela região. Ficou mais ou menos entre 4 a 5 anos, segundo a história, se não me falha a memória. E depois ele ficou doente e teve que voltar para o seu país de origem. E aí a missão que tinha enviado um missionário, mandou um outro missionário posterior, 5, 6 anos, àquela situação. E quando aquele camarada chegou achando que ninguém tinha ali estado, naquele local, naquela tribo, que era a região por onde o outro missionário tinha passado, ele começa a falar de Jesus e os índios disseram, nós conhecemos esse Jesus de quem você está falando. Por meio de quem? Do caráter e da vida
daquele missionário. Gente, isso é muito forte. A conduta cristã genuína, ela reflete, ela mostra Jesus em nossos relacionamentos. E não é pela nossa capacidade, os nossos recursos. É pelo próprio Senhor. Peça a Deus que nesses dias você consiga fazer isso. Eu tenho ouvido relatos na televisão do número de agressão sobre mulheres, esposas, filhos. O número de agressão sobre crianças. Não é de se esperar de cristãos que por causa, porque está preso, está enclausulado, nada justifica a sua falta de testemunho do caráter de Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos ajuda a vivermos o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Eu sempre costumo dizer, às vezes, e desculpem aqui, algumas pessoas, às vezes, chega um homem, por exemplo, chega para dizer, pastor, eu estou assim agitado, eu sou nervoso, é porque eu estou na andropausa, né? O homem é andropausa. Peraí, e cadê o domínio próprio do Espírito? Será que a sua andropausa, né? É andropausa, gente? Me ajude aí. Eu estou com os ajudadores aqui, hoje não está muito bom, não. Assim, andropausa. É porque esquentou, o temperamento subiu, o Espírito Santo nele, meu filho. É o caráter de Jesus, independente de menopausa, de andropausa, de tripopausa, seja lá o que for. Às vezes a gente sempre justifica o nosso mau caráter, né? O nosso não caráter de Cristo, por causa das nossa carne. Ele começa mostrando essa grande sessão, dizendo exatamente isso no 2:11, Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Os desejos da carne é que geram a justificativa. É por causa da menopausa, pastor. É por causa da andropausa, pastor. É por causa do período, aquele período da TPM. Não, minha irmã, o caráter de Cristo precisa, independente das circunstâncias, em tempo de pandemia, em tempo de andropausa, dentro, preso, fora, dentro de um lar, dentro de um trânsito. Às vezes a gente consegue ver muito o caráter de um cristão no trânsito. Ele dirige parecendo que só ele está na pista para dirigir. Só ele quer estar ali, ninguém pode estar na frente dele. Irmãos, a conduta cristã genuína agrada a Deus e testemunha de Cristo face aos maus tratos dos opressores cristãos. Não importa a circunstância, quem esteja fazendo isso. Em Cristo a gente consegue fazer isso. E é por causa dele. O último argumento está exatamente aqui do verso 18 ao verso de número 22. Esse argumento, inclusive, tem umas situações meio que complexas, embaraçosas, e que por mal interpretação, por uma questão de uma situação mal interpretada, se tem até trazido alguns argumentos fora dos padrões. Mas vamos entender isso agora. De 18 a 22, a grande ideia, os cristãos face aos sofrimentos injustos são encorajados a olharem o exemplo de Cristo. Os cristãos, face aos sofrimentos injustos, são encorajados a olharem o exemplo de Cristo. Vamos verificar como os cristãos, face aos sofrimentos injustos, são encorajados a olhar o exemplo de Cristo, mostrando exatamente o aspecto da proposta final. Aqui ele começa com uma explicativa. Depois que ele explica que a conduta cristã genuína confunde os opressores dos cristãos e mostra que devemos fazer isso com mansidão, temor a Deus, porque isso vai gerar uma confusão na cabeça daqueles que não vão entender por que estamos fazendo isso. Agora ele vai dizer por quê. Ele começa explicando por que devemos fazer dessa forma, com mansidão, temor, fazendo assim, glorificando a Deus, fazendo bem e não fazendo mal. Aí ele vai explicar. Ele vai dizer, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne,
mas vivificado pelo Espírito. Ele vai mostrar aqui que o sofrimento injusto foi o contexto no qual Cristo realizou sua obra de salvação em sua encarnação. Ou seja, ele está falando do momento, do contexto da vida de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, e ele traz o contexto, ele traz aqui, na verdade, dois contextos para explicar uma vida de sofrimento, mas com a resposta abençoadora. Não quando injuriados, quando perseguidos, com a resposta contrária. E o modelo é o modelo chamado Jesus Cristo. Ele fala porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Agora veja que ele explica isso. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então ele traz o sofrimento injusto, ele mostra aqui, foi o contexto no qual Cristo realizou a obra de salvação. Ele foi injustiçado. Ele foi caluniado. Mas ele, mesmo com isso, ele realizou a obra de salvação, abençoando todos os que creem, todos os que ouvem Deus. E agora ele vai trazer o outro contexto, que é exatamente o contexto da situação lá do processo de Noé, mas que também, por meio de Cristo, é apresentado o processo. E nesse texto aqui há muitas más interpretações. Ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, ele vai trazer um contexto, veja, ele está falando que, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais o quê? A questão dos espíritos. Noutro tempo, ele vai dizer que tempo é esse, foram rebeldes. Ele está falando aqui que, pelo Espírito de Cristo, pessoas em outro tempo, e a gente vai ver aqui que eram rebeldes, ouviram falar da bondade e da graça de Deus. Essa é a ideia. Aí ele diz, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. Aqui a gente tem duas coisas que podem ser muito complexas, mas é muito clara porque até tem uma explicação lógica, bíblica, que a gente aqui vai encontrar. Quando ele fala aqui, por exemplo, no outro tempo, ele está falando do contexto de Noé. No período de Noé, a gente entende que Noé estava pregando pelo Espírito de Deus a rebeldes, presos nas amarras do pecado. Tanto é que o contexto de Noé, o capítulo 6, eram homens violentos, a terra estava corrompida. E Deus traz juízo. E nesse cenário de Deus trazendo juízo sobre a terra, existiu ali um homem chamado Noé, que pelo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Cristo, apregoou aqueles espíritos rebeldes, aqueles homens rebeldes que não ouviram naquele tempo. Por isso que aqui, quando ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes. Ele está falando do contexto da vida daqueles que foram rebeldes nos dias de Noé. Essa frase aqui, muito complicada para muitos, em virtude de que, quando diz o verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Há os que dizem que Jesus, ele foi lá proclamar no inferno, a palavra aqui é o espírito em prisão, a ideia de que ele foi lá no inferno pregar às pessoas depois de morto, aqueles dos dias de Noé. E que Jesus foi lá para proclamar a sua vitória, para proclamar que ele era vitorioso àqueles que tinham sido rebeldes nos dias de Noé. Então a ideia de que aqui Jesus foi ao inferno. Mas não, porque a palavra que está aí traduzida por Hades, quando diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, e a ideia de que esses espíritos estavam já lá no inferno, no Hades, é uma ideia equivocada. Porque essa é uma ideia, inclusive,
do credo apostólico, num período lá das seitas gnósticas, no segundo século. Eles pregavam exatamente essa ideia, e que Jesus desceu ao Hades. Isso aqui, na verdade, nós temos um romanismo, e a palavra latim, no latim foi traduzida inferno, ou Hades por inferno. Mas a palavra aqui é a ideia de sepultura. A ideia de que quando Jesus morreu, o ato da sua morte, Jesus ele enfrentou o inferno, e com a morte de Jesus, tanto é que ele tem a chave do inferno e ele tem a chave da morte nas mãos. A sua crucificação, ela foi exatamente um tormento intenso para ele. Ele pagou o preço, ele sofreu a dor da morte. Então a ideia, e a frase aqui mal traduzida, não é inferno, mas é Hades, não é inferno. Aqui é a ideia de sepultura. Essa ideia você vai encontrar em Efésios 4, também, no capítulo 4 da carta aos Efésios. E aqui a ideia clara é a seguinte. Qual é o argumento? Aqui, na verdade, a gente tem um princípio chamado teologia da pregação. Ele quer dizer o seguinte: o Espírito de Cristo, nos dias de Noé, através de Noé, pregou aos homens desobedientes, cujos espíritos estavam presos. Na verdade, cujos espíritos eram rebeldes. Enquanto alguém prega o Espírito de Cristo, enquanto alguém prega, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo prega através dessa pessoa. Então, esse é o princípio do sentido da frase. Não que Jesus foi ao inferno. A gente não vai encontrar base bíblica para isso. Mas a gente encontra a base bíblica que o Espírito de Cristo, em toda a teologia da pregação, do Antigo ao Novo Testamento, atuou. Lembre-se, em Atos, recebereis sobre vós o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e ser-me-eis testemunha. Os apóstolos agora vão testemunhar e vão pregar, vão desenvolver toda a pregação do Evangelho através do Espírito de Cristo. É ele que capacita e dá autoridade e poder para isso. Então, diante disso, quando fala aqui, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, ele não está dizendo que Jesus ele foi ao inferno. Mas ele está dizendo que nos dias de Noé, o Espírito de Cristo, através de Noé, atuou, notificou aqueles rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída. Nos dias de Noé, Noé pregou para muitas pessoas e aquelas pessoas não ouviram. E Noé, pacientemente, com mansidão, com graça de Deus, anunciou a graça de Deus, a vida de Deus. Porque lembre-se de Noé que ele era homem íntegro e Deus achou graça diante dos seus olhos. Era um homem que refletiu o caráter de Deus diante daquela sociedade corrompida. O que é que ele está então dizendo aqui que anexa ao pensamento anterior? Num cenário de gentios, praticantes do mal e de opressores, precisamos fazer semelhante a Cristo, que num contexto de oposição realizou a obra de salvação. Precisamos fazer como nos dias de Noé, que no contexto de opressão e de oposição, ele mostrou o caráter de Cristo por meio da pregação, mas da conduta, da vida dele. E mesmo naquele cenário, apenas 8 vidas salvaram por meio da água. Um outro problema aqui é o por meio da água. Porque aqui tem gente que diz que aqui o batismo é a figura do batismo salvando pessoas. Mas não é. Olha como a frase está. Isto é, salvaram-se nela por meio da água. Verso 20, final do verso 20. Que, perfigurando o batismo, olha a ideia da água, perfigurando o batismo, agora também vos salva. E aqui ele diz, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência, de novo a ideia da boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se todos os anjos, as autoridades e os poderes. E o que é que ele aqui então está nos dizendo? Do verso de número 19 até o verso de número 20. A rebelião humana contra a virtude e a verdade foi o contexto no qual a mensagem divina de livramento foi proclamada antes da encarnação de Cristo. Antes da encarnação, antes de Jesus ressuscitar,
o contexto foi um contexto de pessoas rebeldes que não ouviram sua mensagem. Quando ele voltou e ressuscitou, o contexto também era de pessoas rebeldes que não ouviram a sua mensagem e também não ouviram as mensagens dos seus pregoeiros por meio do seu Espírito Santo. Mas nesse cenário os apóstolos não amaldiçoaram. Quando amaldiçoado, quando caluniado, levado a prisões, eles pregoavam a bênção da redenção por meio do Espírito de Deus que atuava na vida deles. E a ideia aqui que prefigura, que representa o batismo, é aquela ideia lá de Romanos 6, 4 e 5. Eu queria ir com você para esse texto, capítulo de números 6 de Romanos. Abra a Bíblia comigo, capítulo 6, essa ideia aqui, é esse princípio aqui, que está bem claro no capítulo 6 de Romanos, versículo 4 e versículo 5. Quando ele fala do poder do pecado e a graça de Deus, nesse texto ele diz, portanto, 6,4 de Romanos, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, ele não está falando que o batismo traz regeneração. Ele está fazendo uma alegoria, vamos aqui dizer, uma comparação, uma ilustração, mostrando que o batismo prefigurava a ideia da regeneração por intermédio da consciência para com Deus. Veja que a continuação, pela ressurreição de Jesus Cristo. É isso que está em Romanos 6,4. E o verso 5 ainda amplia dizendo, porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, então o batismo aí está falando da ideia do sepultamento, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O batismo também está prefigurando a ideia da ressurreição. Por isso, aqui ele está mostrando para a gente que o contexto em que Cristo, Noé, atuaram pregando a palavra de Deus era um contexto de opressão e que as pessoas perseguiam aqueles que atuavam como pregoeiro de Deus. E nesse cenário a gente precisa seguir o modelo de Cristo. E por quê? Porque ele diz, depois que tudo isso aconteceu, Cristo glorificou a Deus e ele está agora sentado à destra do Pai. Portanto, aqui a ideia é a seguinte, os cristãos, face aos sofrimentos injustos, são encorajados a olharem o exemplo de Cristo, que quando injuriado, maltratado e perseguido, ele não amaldiçoou. Qual é a intenção, qual é o desejo do autor aqui? Você vai observar que temos um padrão semelhante. De capítulo 2, de 11 a 25, ele mostra que o padrão de vida cristã dos servos, da esposa e do esposo é Cristo. E ele, no verso de número 21 a 23, ele mostra isso. Do capítulo 2, ele mostra o padrão da vida cristã como deveria ser e por quê, quem era o modelo para eles. Aí, de 2, 23, 21, 22, 23, 24, 25, ele mostra que é Cristo. Do versículo de número 1 do capítulo 3, que vai até o 22, ele vai mostrar de novo a esposa e o marido, e depois ele vai falar de todos os tipos de relacionamentos que deveriam refletir também o caráter de Cristo. E quem é o modelo? Ele termina agora, como a gente acabou de verificar, dos versos 18 até os versos 22, Cristo apresentando o seu caráter e a sua conduta de restauração. E o que é que isso significa então para nós? Nossos relacionamentos, quando eles não refletem o caráter de Cristo por meio da nossa conduta, a gente não entendeu ainda o que é uma vida regenerada. E por que você deve refletir o caráter de Cristo? Por causa da sua consciência para com Deus. Se eu e você temos uma vida regenerada, nos nossos relacionamentos, devemos responder com mansidão e temor. Com mansidão por causa do temor a Deus. Se você nesses dias está tendo dificuldade, não é algo fácil de fato, mas precisa buscar a Deus ajuda para tentar responder com o caráter de Cristo, quando oprimido, injuriado, caluniado. Eu sei que não é fácil. Às vezes você faz a coisa certa e o outro faz errado, você diz, a culpa é dele. No contexto cristão, a gente não joga a culpa no outro.
a gente ajuda o outro respondendo com a graça de Deus. O que Pedro desejava é que os cristãos respondessem com o caráter de Cristo em seus relacionamentos, uma conduta que testemunhasse Jesus em todo o seu viver peregrino. Qual é a proposta principal aqui? Durante toda a nossa caminhada cristã, a gente precisa refletir o caráter de Deus no trabalho, dentro de casa, com ou sem pandemia, com ou sem isolamento social. A gente precisa refletir o caráter de Cristo, mesmo que o patrão seja bom, seja mal, se o esposo seja bom, seja mal, se o filho faça mal, faça bem, responda como pai. Por isso que a Bíblia diz: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos a demonstração e disciplina do Senhor. Peça ajuda a Deus, peçamos ajuda a Deus. Sozinhos nós não conseguimos. E Deus nos ajude por meio de Cristo. Vamos cantar a canção que diz: bem mais que tudo, por amor, e é o amor de Cristo que nos constrange, por amor Cristo sua vida não negou. Vamos ouvir isso com Marcelo e Gorete. Louvemos ao Senhor com mais esse cântico. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, tua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, amor.
Obrigado, meus irmãos. Queridos, que a gente tenha o caráter de Cristo a ponto de, por onde passarmos, possamos refletir aquele testemunho do missionário. Ele, Jesus, passou por aqui, mas tinha sido missionário. Que possamos refletir isso em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, glorificando a Deus nas nossas atitudes. Vamos pedir ajuda a Deus orando assim? Senhor, ajude nossa fé, nossa caminhada cristã, a que nossos corações transformados, regenerados, reflita isso todo dia, o dia todo. Nós não temos competência humana para fazermos isto, mas é por meio da obra regeneradora, o modelo do que Cristo fez pelo poder do Espírito de Deus que atuou nele, pedimos que o Espírito de Cristo atue também agora em nós. Ajude-nos, Senhor, e glorifique o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Até domingo de manhã, estudando o Salmo 27. Já peço a você que já se prepare, estude o Salmo 27, tá bom? E vamos para a nossa súplica permanente no Salmo 90, verso de número 17. Marcelo vai também botar aqui na agenda, ou na legenda, legenda. E aí diz assim, 90, 17 do Salmo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Que Deus confirme pela graça a obra dele através de sua vida, refletindo o caráter de Cristo. Até domingo de manhã, se Deus permitir, estudando o livro de Salmos, capítulo 27. Deus vos abençoe.